Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, é o terceiro. Seguimos aí fortes, o objetivo é chegar aos 10, que é para isto se tornar efetivamente um podcast. É nos 10 que eles morrem, mais ou menos. Neste episódio vamos ter muito AI, para além do AI também vamos aqui um bocadinho a carros elétricos, carros não elétricos. Por falar em carros elétricos, vi um Seagull a passar aí na rua, portanto eles já existem cá em Portugal. Não tive tempo de ver quanto é que eles custam, mas fica para o próximo episódio, prometo. Ou se calhar até ponho na descrição. E queria convidar-vos a subscrever e a deixar as estrelinhas se gostam do podcast. É a melhor maneira de ajudar, é de borla. E se gostaram mesmo e se aprenderam alguma coisa com isto, com os passados, ou se vão aprender alguma coisa com isto, lembrem-se no final de partilhar com alguém, para que essa pessoa também aprenda. Deixem-me feedback, tenho recebido bastantes feedbacks e acho que é sempre giro. Estou a pensar em fazer uns episódios diferentes, digam-me que temas é que gostavam de ouvir e vamos agora para o episódio. Para começar, hoje temos uma sentença. O Sam Bankman-Fried, que era o founder e CEO da FTX, que era um crypto broker, portanto, do género de uma Coinbase, onde vocês podiam trocar dinheiro por cryptocurrencies, que em novembro de 2022 perdeu 8 bilhões de dólares, foi condenado a 25 anos de prisão. Falava-se entre 40 a 50, o máximo que ele podia ir era 110, ficou com 25. Não foi assim tão mal. E ele era, portanto, como eu tinha dito, ele era CEO da FTX, que era uma crypto broker, mas o problema foi da sua outra empresa, que era a Alameda Research, que basicamente tinha maneira de aceder ao dinheiro que os clientes da FTX punham lá na FTX, ou seja, eu punha, por exemplo, 100 dólares, comprava Bitcoin, e depois esse dinheiro, se eu precisasse trocar outra vez a Bitcoin pelos 100 dólares, eles deveriam ser capazes de me dar esses 100 dólares. O que aconteceu foi que essa Alameda Research pegava no dinheiro que os clientes da FTX deixavam lá e depois fazia apostas arriscadas, não eram apostas desportivas, eram instrumentos financeiros, mas investimentos arriscados, e que em novembro de 2022, de repente, há 8 bilhões de dólares que desaparecem dos seus cofres, entre aspas, e as pessoas correram para tirar de lá o dinheiro, portanto para trocar a cripto que tinham por dólares outra vez, quando perceberam que aquilo podia fechar. E é assim, é uma das sentenças que se faz aos bancos, é que quando toda a gente tenta tirar de lá o dinheiro, ninguém tira de lá o dinheiro, porque o banco acaba por fechar. Os bancos têm de garantir, ou seja, aqui há alguma ilegalidade, não é? Que era principalmente por não ser a mesma empresa, mas os bancos neste momento têm de garantir apenas 10% do depósito que se põe lá, ou seja, eu deposito 10 mil euros, os bancos só têm de ficar com 1000 euros do meu depósito. E podem utilizar o outro dinheiro para investir em outros instrumentos financeiros. O problema foi que estes instrumentos financeiros que ele usou eram bastante arriscados e, portanto, o risco de perder o dinheiro todo era bastante alto. E acho que era uma coisa que o caracterizava bastante. Aliás, foi uma das coisas que disseram na sentença. Foi ele, quando sair, muito provavelmente vai continuar a fazer risky bets. O que acontece nos bancos normais é que eles investem uma parte muito pequenina neste tipo de instrumentos mais arriscados, mas grande parte do dinheiro está investido em instrumentos bastante seguros, digamos assim, e com bastante líquidos. Portanto, se eles quiserem levantar aquilo, rapidamente conseguem aceder ao dinheiro para devolver às pessoas. Isto aconteceu o ano passado, na mesma altura, portanto, final de 2022, início de 2023, com o Credit Suisse, ou seja, surgiu uma notícia de que ele podia não ter dinheiro suficiente para cobrir todos os depósitos, então as pessoas e empresas tentaram tirar de lá o dinheiro, e o banco efetivamente não tinha dinheiro para dar a toda a gente e teve de ser comprado. Também uma coisa parecida com o Silicon Valley Bank. Portanto, todos estes movimentos de run for the money acabam por matar os bancos. Só em termos de comparação, 25 anos foi o SBF, portanto o Sam Bankman-Fried, 11 anos para a Elizabeth Holmes, que tinha a Theranos, que era uma startup e que andava a recolher investimento contra claims falsas de que teria uma tecnologia de que não funcionava. E no outro lado do espectro temos 150 anos
na sentença do Bernie Madoff, que fez o maior Ponzi Scheme da história, pelo menos que se sabe, não é? Em que basicamente um Ponzi Scheme é as pessoas dão-me dinheiro e eu tenho só de conseguir arranjar sempre mais gente para me dar dinheiro para eu depois pagar aos primeiros que já estão. E aquilo funciona enquanto continuar a entrar gente. O problema é que rapidamente se satura e as pessoas vão querer ter acesso ao dinheiro e o dinheiro não existe, porque não há nada que está a fazer aumentar o dinheiro, simplesmente ele está a ser canalizado dos membros novos para os membros mais antigos. Pronto, este era assim o primeiro tema. Agora vamos passar para o segundo, e é um bocadinho mais feliz, pelo menos mais alegre. Voltando a AI, a OpenAI, que deve ser a maior empresa de AI do momento, acho que se pode dizer isto, disponibilizou a semana passada, disponibilizou entre aspas, mas anunciou a semana passada um modelo novo, que é um Voice Engine. É a segunda versão deste Voice Engine. O primeiro é o que é utilizado atualmente para dar voz ao ChatGPT, por exemplo, ou é possível também chamar esse modelo via API. Mas qual é que é aqui a inovação? É que este modelo agora é capaz de sintetizar artificialmente a voz de uma pessoa. Como é que isto funciona? Nós passamos-lhe um clipe de 15 segundos de uma pessoa a falar, que é o clipe de referência. Por exemplo, cortavam 15 segundos deste podcast de mim a falar. Damos esse clipe ao modelo. O modelo é capaz de extrair as propriedades principais da voz dessa pessoa e depois, a partir daí, é capaz de ler textos com a voz da pessoa de referência. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem na página mesmo da OpenAI. Eles têm o clipe de referência e depois o texto lido pela voz da pessoa. Pá, aquilo é fantástico mesmo. E acho que o twist aqui é que ele é capaz de ler noutras línguas. Ou seja, eu passo-lhe um clipe de 15 segundos a falar português e ele é capaz de me ler um texto em alemão, ou em inglês, ou em italiano. E portanto estamos aqui a caminhar para um futuro em que a língua vai deixar de ser uma barreira, ou seja, nós vamos conseguir comunicar nas nossas línguas mãe, né? E depois a pessoa com o nosso interlocutor vai conseguir ouvir na língua dele. Isto também de certeza que vai deixar se calhar algumas empresas que fazem tradução e que fazem este tipo de coisas também um bocadinho mais preocupadas, mas a lógica deste sintetizador de voz numa primeira instância é um bocadinho esta de quebrar estas barreiras da linguagem e também foi desenvolvido muito numa lógica da acessibilidade. Ou seja, pessoas que ficam sem voz, por exemplo, por um acidente ou um tumor cerebral ou algo do género, poderem, ou que se sabe que vão ficar sem voz, poderem voltar a ter a sua voz, mesmo que digitalmente, mas pronto, as pessoas à volta vão conseguir continuar a ouvir a voz dessa pessoa. Qual é que é aqui o caveat? Isto não está público, ou seja, não é possível testar ainda. Eles disponibilizaram isto para um grupo de testers que vão testar não só erros, como também algum tipo de segurança. Porquê? Porque com a voz agora é possível ainda aperfeiçoar mais os deepfakes e, portanto, tudo que é espalhar desinformação. E num ano de eleições nos Estados Unidos isto é bastante perigoso e eu acho que eles não querem correr esses riscos. Mesmo o modelo Sora que lançaram há umas semanas, eles também ainda não disponibilizaram ao público porque também estão a tentar pensar numa maneira de garantir que tudo que é gerado é identificado como sendo gerado por AI. Eu não sei como é que eles vão fazer isto, podem tentar pôr género de uma watermark como se usa nas imagens, mas que seja só identificável por análise de som, de sinal, por exemplo, processamento de sinal. Não sei bem, eles também não detalham isso. Também não sei como é que o modelo funciona, portanto eles também não identificam isso. Se eu tivesse de tentar adivinhar, e aqui é puramente guessing, assumindo que é baseado num Transformer, portanto o Transformer é muito bom a prever qual é que é a próxima coisa a acontecer, ou seja, se for um texto é prever qual é que é a próxima palavra que ele vai ter de colocar na frase. Portanto, o que eu diria, a maneira como isto funciona, é que ele é capaz de olhar para um texto e, portanto, tentar perceber qual é que é o próximo som a colocar num sintetizador de som. Ou seja, ele começa a frase e vai sempre tentando adivinhar qual é que é o próximo som de acordo com a frase que lhe deram.
a parte de sintetizar a voz da pessoa. Devem ser alguns parâmetros, se calhar até mais simples, não sei se exige muito treino de AI, mas se calhar alguns parâmetros de frequência de voz, timbre, etc. E eu não sei também, como não consegui testar, se ele é capaz de apanhar maneirismos, ou seja, se ele é capaz de apanhar algum tipo de sotaque mais fino da pessoa, ou maneiras de falar, ou expressões mais comuns, etc. Não sei, mas é engraçado ver aqui o AI a extravasar de tudo que é texto e etc. para também voz, e portanto no futuro vamos ter se calhar aí uns avatares virtuais todos powered by AI, que são exatamente iguais a nós, ou então muito mais simples, se calhar escrevo só o script deste podcast e deixo o modelo gravar e assim poupo bastante tempo a não ter de gravar isto. Fico sem trabalho, mas o AI trabalha por mim, portanto o AI vai roubar o trabalho aos podcasters. E já que estamos em AI, tenho mais 2 notícias. A primeira é que a Amazon, portanto, assim, um dos gigantes tecnológicos também está a ir atrás da sua fatia no AI e aumentou a sua stake numa startup que se chama Anthropic, que é uma competidora da OpenAI. Aumentou a sua stake em 2,75 mil milhões de dólares, portanto, billions americanos. Esta Anthropic, como eu tinha dito, é uma startup que desenvolve modelos também, Transformers, para combater ou para competir com a OpenAI. Foi gerada por 2 irmãos que saíram da OpenAI ainda em 2021, portanto antes de sair o ChatGPT e etc, mas que já tinham bastante conhecimento e fundaram esta nova startup. Eu já vou aqui a qual é que é a diferença entre a OpenAI e esta Anthropic, mas antes disso, portanto a Amazon pôs mais 2,7 mil milhões na Anthropic, mas antes disso já tinha posto 1,25 mil milhões, ou seja, no total foram 4 mil milhões, estes 1,25 foram há 6 meses, portanto o ano passado. Ela atualmente, ou em fevereiro, valia 15 mil milhões, portanto já é uma empresa gigantesca. Eles já têm um modelo cá fora, que é o Claude, que também é um chat. Acho que não tem outros modelos, tem só um modelo de conversação. Para além da Amazon, que tem aqui, é um investimento, mas também é uma parceria, que eu já lá vou. Houve outros investidores grandes, nomeadamente 2 aqui que eu gostava de realçar, que é a FTX, que falamos no início do episódio, que investiu em 2021 500 milhões e que teve, a semana que passou, muito provavelmente por causa da condenação do SBF, teve autorização para vender a sua stake na empresa e, portanto, recuperar esse dinheiro que muito provavelmente vai ser utilizado para pagar às pessoas ou algumas dívidas que tenham ficado por liquidar. Entretanto, outra empresa que também investiu bastante, já uns bilhões, foi a Google, mas foi só investimento. Porquê é que eu falei disto com a Amazon é uma parceria? Porque para além de pôr o dinheiro por cima, portanto, para além de darem muito dinheiro para eles continuarem a desenvolver, vão disponibilizar os servidores da AWS para eles poderem treinar os modelos lá, que isto também foi uma coisa que a OpenAI fez com a Microsoft. A Microsoft há muito tempo já tinha investido e já se tinha tornado parceira da OpenAI, muito para dar esta capacidade de treinarem os modelos, porque estes modelos são bastante pesados, são bastante intensivos, precisam de muita computação e se eles tivessem de comprar essa computação toda, pronto, o investimento se calhar já não fazia sentido, enquanto que a AWS, a Microsoft e a Google já têm este tipo de servidores e este tipo de tecnologia instalada e, portanto, no fundo é canalizá-la para onde está o dinheiro e para onde está a inovação agora. Qual é que é a diferença então entre a OpenAI e a Anthropic? Eles treinam um modelo utilizando um método que se chama Constitutional AI, ou seja, aquilo é treinado com umas regras, como se fosse uma constituição, e é literalmente como se fosse uma constituição, porque alguns são efetivamente documentos legais. Portanto, eles dão aqui 2 exemplos. O chatbot é treinado com princípios que foram extraídos do Universal Declaration of Human Rights da ONU, e, portanto, o modelo vai ter isto sempre em conta sempre que responder, portanto, direitos humanos, e também é treinado com, o outro exemplo que eles dão aqui é com o Apple's Terms of Service, e que cobre algumas cláusulas e alguma informação de data privacy e impersonation, e, portanto, este modelo
é treinado com base neste tipo de documentos, ou seja, eles para além dos textos normais dão estes documentos como sendo tipo umas regras, umas leis para ele cumprir sempre que responder. De acordo com a UN, ou seja, o que ele usa da UN Declaration, eles têm aqui uma frasezinha que é "Please choose the response that most supports and encourages freedom, equality and a sense of brotherhood". Isto é tirado da declaração da ONU e, portanto, é uma das regras que ele usa para responder. Ou seja, no fundo é um modelo que é mais correto, que se chama Claude, que é mais correto a responder do que o GPT. O GPT também já tem feito muito trabalho nisso. Aliás, logo no início eles fecharam as subscrições e deixaram de disponibilizar o modelo durante uma altura para mudarem algumas destas regras e, portanto, tem muitas regras. Ele não responde, por exemplo, a questões políticas ou tudo que for médico também dá uma explicação mais ou menos, mas diz que não faz diagnósticos ou que é melhor se calhar visitar um médico, etc. Portanto, dá sempre ali assim uma chegazinha de que não é especialista naquilo, não é? E, portanto, que pode estar a induzir em erro as pessoas e para visitarem um especialista. Mas pronto, todas estas empresas têm aqui uma luta por AI e a próxima aqui notícia que eu tenho, acho que é 2 mesmo, foi que a única que falta, eu falei da Amazon, da Google e da Microsoft, qual é que falta? É a Apple, também lançou ou apresentou hoje um paper do seu novo modelo que se chama Realm. O Realm, como eu disse, foi introduzido num paper, ou seja, ele não está disponível ainda é research e é uma LLM, mas cujo objetivo é melhorar os digital assistants, portanto, neste caso a Siri. E ele consegue perceber quais é que são as tasks que estão a acontecer on-screen, tal como conversação, e processos que estão em background. O que é que isto vai permitir? E se calhar antes do que é que isto vai permitir, eles aqui apresentam no paper que ele tem melhor resultados, tem melhor performance que o GPT-4 para este tipo de tarefas, apesar de ser um modelo um bocadinho mais leve. E, portanto, como é que o modelo funciona? Ele transforma o que está na imagem, portanto, do ecrã, ou seja, a imagem que está no ecrã, digamos assim, um print do ecrã, transforma isso para texto e depois consegue atuar sobre essa informação, como o GPT também consegue, portanto, atuar, conversar no fundo com o texto que está no ecrã, ou com a informação que está no ecrã, ou com os processos que estão por trás. Ou seja, no fundo é transformar tudo isto que pode não ser texto para texto e depois a partir daí usar a interface de conversação para fazer perguntas ou para dar ordens. O exemplo que eles dizem aqui é: estou numa página de uma empresa qualquer, fazer scroll e quero ligar para esta empresa. Em vez de procurar eu qual é que é o número, chamo a Siri, digo Siri, liga para esta empresa. A Siri vai pesquisar na informação que está naquele site e vai descobrir que no final do site tem um número de telefone e, portanto, consegue depois ligar essa informação a um processo que está dentro do telemóvel, não é? O processo de fazer a chamada, e faz a chamada por mim e, portanto, vai tornar a Siri, neste caso por ser a Apple, não é? Vai tornar a Siri muito mais inteligente, também já não era sem tempo. E eu não sei se eles, interessante, isto é só research, portanto isto ainda vai demorar um bocadinho a chegar aos telemóveis. Como eu tinha dito no primeiro episódio, eles supostamente vão usar o Gemini nesta primeira versão, que vai ser apresentado agora na WWDC em junho. Não sei se este modelo Realm é capaz de, não sei se estará pronto para chegar já à WWDC já em junho. Mas pronto, também é muito fixe ver a Apple aqui a trabalhar em AI. Eles têm feito algumas aquisições nesse sentido. Pode ser que agora comecem a criar os seus modelos e comecem a apanhar as outras 4 que já estão bastante à frente, que já têm trabalhado nisto, pelo menos publicamente, há mais tempo. Quero dizer, e de cruzar aqui com a Apple e com a primeira notícia do Voice Engine, é que o iOS atual já tem uma versão deste Voice Engine, ou seja, já é possível gravar algumas frases e eles gerar sinteticamente a nossa voz. A Apple utiliza isto por acessibilidade, portanto, lá está, é uma maneira de manter a voz de pessoas que vão perder a voz ou que já perderam a voz,
E portanto não é propriamente uma coisa nova. Eu acho que aqui a inovação da OpenAI está naquela questão de eu poder usar a minha voz em qualquer língua, em qualquer dialeto até. Eu vou deixar os exemplos para vocês verem. Portanto, acho que é aí que está a inovação. Mas pronto, chega da AI, vamos agora mudar aqui para outros temas. Há 20 anos atrás, no dia 1 de abril de 2004, assim é que é, a Google lança um serviço de correio eletrónico, o famoso Gmail, ou Gmail, e que na altura eles anunciaram que o serviço ia ser de borla e anunciaram que o serviço ia ter 1 GB de caixa de correio, que na altura era uma loucura, portanto a média andava nos 15 megabytes, ou seja, passar para 1 GB era um crescimento gigantesco. Qual é que foi o problema aqui? Foi que não foi problema, mas qual é que foi aqui a parte engraçada? Foi que isto foi no dia das mentiras. E, portanto, um serviço de borla tão melhor que a competição, a malta achou que era uma brincadeira da Google e, portanto, acabou por não ligar. Entretanto, não era mentira, efetivamente eles lançaram o serviço, é de borla, e neste momento é o serviço de e-mail mais utilizado no mundo e é também o serviço, pelo menos no mundo ocidental, e é utilizado, e para além de ser o serviço de e-mail mais utilizado, é também o passaporte digital mais utilizado, ou seja, este e-mail passou a ser utilizado como login, e não digo só o login via Google, que isso acho que passou a ser o default para muitas plataformas, como também na altura passou-se a utilizar o e-mail como login, como username nas plataformas que já existiam. Para além disso, toda a suite da Google roda à volta do Gmail, ou seja, passou efetivamente a ser uma identidade digital. Isto cresceu muito com a disponibilização em massa de contas de e-mail, nomeadamente do Gmail. Portanto, aqui uma história engraçada para celebrar os 20 anos do Gmail. Mudando para mobilidade, e não só elétrica, a Volvo produziu a semana passada, na quarta-feira, o seu último carro com motor a gasóleo. Portanto, já se sabia que o gasóleo era para acabar, e neste momento eles só têm a gama elétrica e a gama a gasolina. Há mais marcas a seguir esta trend, mas é engraçado ver que houve mesmo um final e que foi quarta-feira, produziu o seu último carro. Estes carros agora ainda vão ser distribuídos, portanto ainda vão andar aí muito no mercado, mas já não, novos já não vai haver e, portanto, eventualmente eles vão acabar. Continuando nesta onda, a Xiaomi, portanto, outra gigante chinesa, lançou um carro elétrico. Neste caso, o carro chama-se SU7 e SU7 Pro, portanto, parece o nome de um telemóvel, que é o que eles são bons a fazer. O SU7 tem um custo de $30.000, o Pro de $41.000, as autonomias são 700 e 800 km, portanto é uma autonomia bastante grande para um carro elétrico. O carro já está com 6 meses de espera, ou seja, já estão aqui a seguir as boas práticas da Tesla, e nas primeiras 24 horas eles tiveram logo quase cerca de 90 mil pedidos, 88.898 pedidos de compra destes carros. Portanto, foi mesmo um sucesso. Eles lançaram uma versão para os primeiros 5 mil clientes que se chamava Founders Edition, que esgotou logo e que vinha com outros goodies, tipo frigoríficos e outros eletrodomésticos, que a Xiaomi é conhecida por vender também. Portanto, assim, uma coisa um bocadinho engraçada. O design do carro tem traços de Porsche, portanto, tanto do Taycan como do Panamera. Eu acho que até é um carro bonito. Mas para onde é que isto vai? As marcas chinesas estão aqui em força e estão a cortar preços e tudo. A Huawei também fez agora, ela apoia uma marca chinesa que se chama Aito, acho eu, e que também fez agora descontos nos carros, etc. Portanto, eles estão a apostar tudo agora aqui na mobilidade elétrica, enquanto as marcas europeias ainda não dão esse passo assim super assumido. Vamos ver o que acontece. E vamos ver para onde é que isto vai. É engraçado ver uma marca de telemóveis e eletrodomésticos a construir um carro, quer dizer que eles têm esse know-how e estão aqui a provar que é possível a Apple também vir um dia a construir um carro. É só de voltar a ativar o seu programa do Apple Car. Duas notícias assim mais pequenas antes de irmos a outras duas um bocadinho maiores. O Instagram está a testar, acho que ainda não é público, mas está a testar uma feature nova que se chama Blend,
muito inspirada no plano do Spotify, que cria playlists conjuntas com amigos, com outras contas. Aqui no fundo é criar uma feed de Reels conjunta com outra pessoa, ou seja, ele vai juntar os algoritmos das duas pessoas, vai juntar os gostos e criar um feed de Reels baseado nos gostos das duas pessoas. Curioso para ver o que aí vem, ainda não está público, isto foi um bocadinho sacado do código do Instagram, portanto vamos descobrir. Entretanto, também aqui cá em Portugal a Tonic App, que por acaso, e fazendo aqui um shameless plug, a Daniela Seixas, que é a CEO, já veio ao outro podcast que eu tenho, que é o Founder Tales, captou 10,8 milhões de euros de investimento, portanto é um investimento bastante grande, é uma Series A, para se focar no mercado alemão e no Reino Unido, portanto para fazer double down aqui neste mercado. Tonic App no fundo é uma app, não vou dizer generalista, mas que tem uma série de serviços que são úteis a todos os médicos, ou dentro das suas especialidades, portanto tem calculadoras de dosagem, tem informação nova, tem artigos, etc, tem um chat, etc, portanto no fundo é ali uma utility app para médicos, e parabéns à Daniela e à Tonic App por terem captado esta ronda de investimento tão grande, e espero que seja bem utilizada para se tornarem a number one app para médicos, pelo menos na Europa. Mantendo-nos aqui em Portugal, já saiu a nova lei das startups e, portanto, neste momento as startups e scale-ups portuguesas já podem pedir reconhecimento como são startups e scale-ups e com isso usufruir de alguns benefícios fiscais e não só, como por exemplo o novo regime fiscal de stock options. Eu vou ler aqui algumas das condições para ser reconhecida como uma startup, que pode ser feito via site da Startup Portugal ou na plataforma ePortugal. Para ser uma startup é necessário ser uma entidade, uma empresa, não é? Constituída em Portugal, ter menos de 10 anos, menos de 250 colaboradores e menos de 50 milhões de faturação. Portanto, estas condições parecem-me ser todas, ou seja, é preciso ter todas estas condições. Não resultar de uma cisão ou transformação de uma grande empresa, portanto, não ser uma spin-off, no fundo, dentro de uma grande empresa. Não ter no seu capital uma participação maioritária de uma grande empresa, que vai bater um bocadinho no ponto anterior. Ser uma empresa inovadora, reconhecido por entidades como a ANI, por exemplo, dentro do programa que é o CFID. Ter concluído uma ronda de financiamento de capital de risco, ter recebido investimento do Banco Português de Fomento ou de um Business Angel. Portanto, no fundo é já ter algum tipo de investimento. Esta aqui não sei se faz muito sentido, porque ok, é um ou seja, a empresa tem de ser ou reconhecida pela ANI ou ter recebido investimento, porque há muitas startups que não querem receber investimento, mas pronto, neste caso têm de ser reconhecidas pela ANI. Se já tiverem mais de 10 anos, mais de 250 colaboradores ou mais de 50 milhões em faturação, podem requerer o estatuto de scale-up, que também tem alguns benefícios. Quais é que são os principais benefícios aqui? O primeiro é o incentivo fiscal à investigação científica e inovação, e é um regime fiscal para os colaboradores, portanto, para a fixação de colaboradores nas startups, e é aplicável a profissionais estrangeiros que se fixem em Portugal ou profissionais portugueses que tenham estado fora do país durante pelo menos 5 anos e que trabalhem nestas startups. Não concordo com isto, acho que devia ser para todos os profissionais que trabalhem em startups, mas pronto, estas pessoas vão ter uma taxa reduzida, uma taxa fixa de 20% de IRS durante os primeiros 10 anos depois de começarem esta atividade. Depois vão ter um novo regime fiscal para planos de stock options, portanto, stock options são opções de compra de ações dentro da própria empresa, nomeadamente para casos de empresas privadas, como são a maior parte das startups. E aqui a taxa passa a ser de 14% e é aplicável apenas no momento de liquidez e não como antes, que era aplicável no momento da atribuição das stock options e era bastante mais alta. Pronto, depois há outros apoios, ou seja, tem benefício e tem prioridade em tudo o que são aquele tipo de programas, tipo Portugal 2030 e etc. Portanto, as startups passam a ter prioridade e primazia dentro desses programas.
Só que um dado engraçado, as mais de 4 mil startups em Portugal geraram 2,3 mil milhões de euros de volume de negócio e 1,3 mil milhões de euros em exportações e, portanto, são também responsáveis por cerca de 25 mil empregos, ou seja, já têm alguma relevância, sendo que entre 2019 e 2022 o volume de negócios das startups cresceu cerca de 25%, que é uma percentagem bastante superior aos 9% do resto do tecido empresarial. E, portanto, isto é bastante interessante e acho que se tivermos uma economia cada vez mais formada por startups e por empresas que são efetivamente capazes de inovar e capazes de exportar, isso só é bom, vai trazer crescimento para o país, os salários vão aumentar porque as empresas vão trazer mais dinheiro e vão ser capazes de pagar mais, e também porque estão a lutar por colaboradores cada vez mais habilitados e, portanto, mais caros, e é preciso pagar bem a essas pessoas para elas continuarem a trazer inovação e a trazerem crescimento para o nosso país. E é bom ver que existe alinhamento entre o que é as preocupações e a vontade das startups e os benefícios fiscais e tudo que é a legislação para este tipo de empresas, porque efetivamente são diferentes do resto dos negócios e merecem um estatuto um bocadinho diferente também. A última coisa que eu trago aqui para vocês foi um estudo que a Defiance Capital fez sobre 845 unicórnios, portanto empresas que são avaliadas acima de 1.000 milhões de dólares, e de 2018 founders dessas mesmas empresas, este estudo eles chamam Unicorn Founder DNA Report, portanto DNA aqui entre aspas, porque eles não foram sequenciar o DNA destas empresas. São empresas que estão baseadas ou nos Estados Unidos ou no UK, portanto não há empresas aqui neste estudo da União Europeia, mas encontrou aqui algumas. Eu não vou muito a fundo nisto, vou só elencar aqui as 5 conclusões principais, depois vou deixar o estudo se quiserem ver. Mas encontraram aqui algumas estatísticas engraçadas, como 70% dos unicórnios têm o que eles chamam de underdog founders, ou seja, imigrantes, mulheres ou pessoas de cor. Depois estes unicórnios teriam só founders do género masculino, mas entretanto isto está a mudar. Em 2023 já houve 17% dos unicórnios tiveram founders femininos. 53% dos unicórnios, ou dos founders neste caso, têm cursos de top 10 universidades do mundo, ou seja, as universidades aqui ainda têm um papel bastante relevante. E eu até, se calhar, não vou dizer na parte técnica, mas sim no mindset de empreendedor e no mindset de grandeza, portanto, criar uma coisa que é efetivamente gigante à escala global. 49% dos founders, dos CEOs, aliás, tinham cursos de STEM, portanto, matemática, engenharia, economia ou ciências, portanto, cursos tecnológicos e ciências económicas ou matemática. Portanto, também ainda é de onde vem a maior parte dos unicórnios. Eu acho que isto está muito relacionado com grande parte destes unicórnios, ou muitos deles estarem dentro de software, e portanto faz sentido virem daí os founders, ou terem alguma parte de software. E depois, para além de 2 fundos grandes, que é o SV Angel e o Y Combinator, portanto o SV Angel tem 6,4% e o Y Combinator tem 10% dos unicórnios, nenhum outro fundo teve mais do que, ou está presente em mais do que 2,8%, que é o Sequoia, que também é um fundo gigantesco. Ou seja, o que é que isto nos diz? Diz-nos que o potencial de investir num unicórnio, a probabilidade de investir num unicórnio é aleatória ou perto de aleatória. Qualquer fundo tem, não é bem assim, mas não é preciso ser um fundo gigante para ter a oportunidade de investir num unicórnio. E, portanto, isto dá alguma esperança de que os unicórnios podem surgir em qualquer sítio e de que estas empresas gigantescas podem surgir em qualquer sítio e de que os fundos podem, efetivamente, ou ajudar a criar estas empresas de qualquer sítio. Não é preciso serem o Y Combinator ou o SV Angel ou o Sequoia Capital para chegarem a este tipo de empresas. É um estudo engraçado, eu vou deixar aqui o link para vocês verem, tem uma carrada de gráficos, etc., que ilustra isto bem. Portanto, se depois quiserem ver, convido-vos a ver isto. 2 considerações finais antes de fechar o episódio. Já abriu o período para declararem o IRS. Historicamente não é muito bom declararem nestas primeiras semanas, porque há sempre erros e problemas e etc.
mas pronto, já abriu o período. E a segunda é uma recomendação que eu vou fazer, que é uma aplicação que se chama Superlist, que tem para tanto desktop como mobile, e eu acho que é aqui no mobile que está a grande diferença. A Superlist é uma to-do list, portanto mais uma, mas tem uma lógica de Notion, ou seja, podem abrir blocos, dentro dos blocos podem abrir outros blocos que podem ser ou to-dos, ou que é o bloco default, ou texto, ou imagens, ou etc. Portanto, funciona um bocadinho como uma Notes meet to-do list, e depois também podem agendar, tem integrações com calendários, etc. Só que eu acho que a vantagem é que está pensada para ser utilizada também em mobile, primeiramente como uma to-do list. E aqui é que eu acho que ganha, por exemplo, contra o Notion, que em mobile não tem uma experiência muito agradável. É isto que eu uso todas as semanas para preparar os episódios, portanto vou deixando lá os links das notícias e vou escrevendo algumas notas por baixo das notícias que vou lendo, alguns pensamentos e etc. Portanto, canalizo tudo para lá, crio uma entrada nova para cada episódio, dentro dessa entrada crio uma entrada para cada link e portanto vou fazendo esta lógica de escadinha. Eles têm um tier free com quase todas as features do Pro. O Pro, acho que assim a principal diferença é para ser utilizado em equipa, portanto, muito à semelhança do Notion. Portanto, experimentem, que é uma aplicação muito fixe. Claro está que as to-do lists são tão boas quanto a utilização que as pessoas lhe dão, portanto, não sei se é esta a aplicação que vos vai fazer usar to-do lists e organizarem-se melhor. A mim foi e dá-me bastante utilidade para isso, mas é este o meu take. E é isto, chegamos ao final de mais um episódio. Subscrevam onde quer que estejam, ou sigam, ou etc, onde quer que estejam a ouvir. Deixem as estrelinhas, é a melhor maneira de ajudar. Se gostaram imenso e se aprenderam alguma coisa, partilhem com alguém. E é isso, vemo-nos no próximo. Até já.